Passamos, então, agora à leitura de um breve currículo da primeira palestrante, a Marília Barrichello, que é formada em Propaganda e Marketing pela ESPM, mestra em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Cursou Sociologia do Trabalho com Domenico Di Masi na Universidade La Sapienza de Roma. Participou do Executive Course da Singularity University, no Vale do Silício, com foco em inovação e novas tecnologias. Trabalhou ainda nas agências Santa Clara, Thomson, Draft SCB, Publicis e Guimarães e nas consultorias de branding Interbrand e Alexandria. Vamos assistir à palestra da Marília sobre o futuro do humano no mundo das máquinas de pensar. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer pelo convite, pela presença de todos. Estou trazendo um tema que eu acho que é um tema bastante instigante e espero que vocês sintam o que eu senti, que foi nesse curso recente que eu fui na Singularity University. Então, aqui eu estou buscando trazer algumas provocações e reflexões sobre o que é o humano no mundo em que a gente vê as tecnologias cada vez mais se aproximando do humano, se aproximando também da artificialidade, inteligência artificial. Então, meu objetivo hoje é provocar essas discussões. Antes da gente começar um pouquinho já da minha trajetória, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, eu tenho toda a minha bagagem em propaganda e marketing, mas a minha paixão é sociologia. O meu mestrado é sobre o estudo do tempo na contemporaneidade, então qual que é o significado da velocidade. Então, acho que é por isso também que eu fui cair em tecnologia e inovação. Então, meu objetivo hoje com vocês é somar conhecimento, trocar, também refletir, aprender com vocês, e trazer muito dessa vivência particular que eu tive na Singularity, que foi muito importante para mim, porque, ao pensar sobre as tecnologias, a gente acaba pensando no humano, e eu sou uma pessoa que vem das humanas, das motivações humanas, então, para mim, isso foi muito importante, e o que eu quero trazer hoje são essas inovações do mundo da tecnologia e como isso impacta no significado do humano e como a gente entende o ser humano. Primeiro, como tudo começou, depois de 18 anos de carreira, eu comecei a fazer o questionamento, se eu estava me tornando o indivíduo, a pessoa que eu gostaria de ser, se eu estava feliz com o meu trabalho, com a minha vida. Então, acho que foi tudo nessa vivência pessoal e que eu decidi, agora era o momento de realmente buscar uma nova perspectiva, fazer um novo mergulho, mas eu não queria qualquer mergulho, eu quis ser provocada. E nessas, meus amigos, né, que estudavam inovação, tecnologia, sempre me falaram, não, você precisa ir para a Singularity, lá é o reduto do Vale do Silício, de tudo que está sendo pensado em inovação disruptiva. Muitas pessoas até voltam meio loucas de lá. E foi aí que brilhou meus olhos, porque eu acho que as pessoas que vivem num status quo e que não buscam ser desafiadas, caem numa zona do conforto. E eu quis, sim, ser instigada a um mergulho muito singular. E, nesse mergulho singular, eu decidi que eu iria, sim, para a Singularity University, que é uma universidade que fica no Vale do Silício, dentro da NASA, próximo do Google, próximo do Facebook, dessa série de organizações e startups que hoje despontam no mundo da tecnologia e do mundo do digital. E, nesse sentido, fui buscar novas ideias. Na minha turma, eu tinha gente do mundo inteiro, 30 nacionalidades, líderes sociais, líderes empresariais, e eu fui buscar ideias para a minha própria consultoria. Hoje eu criei o meu negócio, então, naquele momento, eu também fui buscar novas ideias, o que está sendo pensado no mundo, para onde o mundo está indo, como eu podia me inspirar. E, nesse sentido, acho que vem a tônica de muitas dicotomias, e são essas dicotomias que eu quero trazer para vocês hoje. A primeira delas, para mim, foi o entusiasmo e o medo. Eu me senti como uma criança começando o primeiro dia de aula depois das férias. Meu Deus, o que vai vir de novo? Meu Deus, o que eu vou aprender? E, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu sabia que eu seria desafiada como pessoa. Será que o ser humano está entrando numa era de obsolescência? Será que eu estou me tornando a pessoa que eu quero ser? Será que a minha identidade está entrando em risco? Até que ponto eu estou disposta a me reinventar? Até que ponto eu estou disposta a pensar qual é o melhor de mim e coisas que eu preciso trabalhar como ser humano. E eu sabia que esse curso eu não estaria apenas falando de tecnologia, eu estaria falando de humanos. E eu decidi que eu iria muito aberto nesse curso para realmente pensar sobre os impactos disso tudo, sobre a minha própria personalidade e sobre como isso influencia o meu relacionamento com os demais, com o trabalho, com a própria vida.
E, nesse sentido, então, eu sabia que discutir sobre tecnologia e discutir sobre humano são coisas extremamente interligadas. Não dá para eu falar só sobre o mundo artificial, o mundo frio, o mundo da tecnologia. Eu sabia que eu cairia no mundo do lado quente, no mundo do lado do humano, no mundo da simbiose, no mundo orgânico, no mundo da troca. Eu iria para o meu próprio Big Bang. Eu estava muito afim de realmente me permitir explorar uma nova experiência como pessoa, uma nova experiência de vida. Porque, lá, nesse momento, na verdade, eu teria acesso a tudo de mais disruptivo que está sendo pensado. E eu acredito muito que a inovação está ligada a comportamentos disruptivos. E é esse o mantra da Singularity, inovações disruptivas para mudar o mundo em termos de coletivo. Então, como usar a inovação para endereçar problemas sociais, problemas ambientais, problemas macroeconômicos. E, nesse sentido, são essas as grandes áreas. Eu, como pessoa de humanas, de sociologia, de comportamento do consumidor, eu iria falar sobre biotecnologia, sobre inteligência artificial, sobre temas, sobre medicina, sobre robótica, sobre temas que não estavam no meu dia a dia. Mas acho que a chance que eu tive lá, naquele grupo, de trazer o comportamento humano e identificar questões que eu acho que a gente, como sociedade, vai precisar debater ao longo do tempo. Eu acho que a tecnologia vai muito rápido, muito mais do que a nossa capacidade de aprender, de refletir, debater e de trocar sobre ela. E quem hoje tem o privilégio de parar a vida para ficar pensando no futuro? A gente vive, para quem estuda, né, sociologia, a gente vive no mundo líquido. O nosso próprio presente é um presente muito rápido, a velocidade domina, o nosso dia a dia requer dinamismo, jogo de cintura. Eu me senti muito privilegiada de, ao longo de 7 dias, poder ficar mergulhada no futuro, pensando sobre isso e refletindo sobre isso. Porque, no dia a dia, realmente, com o timing das nossas vidas, com a correria, com o dinamismo, eu acho que pouco a gente consegue refletir sobre o futuro. A primeira pergunta que me surgiu na primeira aula, que eu já achei muito interessante, e convido cada um depois a pensar, quais são os medos e quais são as expectativas em relação ao futuro? Principalmente quem tem filhos, quem percebe que mundo a gente está deixando para nossos filhos, qual é o legado, o que aproxima as pessoas em termos de visão de futuro e o que distancia. E, nesse sentido, eu estava ali num grupo muito multidisciplinar, né? Tinha brasileiros, tinha gente da América Latina, americanos, suecos, alemães, holandeses, dinamarqueses. O primeiro insight, a primeira ideia que eu tive é que não existe uma visão coletiva de um futuro compartilhado, porque o futuro são vários, à medida que as culturas são várias, os interesses são vários, os países são vários. Eu percebi que os países em desenvolvimento têm uma visão de futuro muito diferente, por exemplo, da Suécia. Para eles, o ideal de futuro é um mundo amplamente reciclável, onde tudo pode ser, numa economia circular, ser reorganizado e utilizado novamente. Já para mim, para o colega mexicano, a gente ia muito em linha de como usar a tecnologia para minimizar gaps de poder, aproximar as pessoas e gerar uma sociedade mais igualitária. Então, nesse ponto, a gente já percebe que a discussão sobre o coletivo, sobre o futuro, ela é uma discussão heterogênea, tão quanto as pessoas, tão quanto os países, tão quanto as culturas. Não essa visão coletiva sobre o futuro. Então, acho que a gente, enquanto país, também precisa entender. O Brasil, né, são vários países dentro dele mesmo. Qual é a nossa visão de futuro? O que nós queremos? Quais são os nossos medos? Quais são as nossas expectativas? E esse caráter instigante da Singularity foi se permeando ao longo dos 7 dias. Se a gente pensar que 35 bilhões de pessoas vão estar online nos próximos 100 anos, isso é um número absurdo. A tecnologia exponencial ela vem numa velocidade muito rápida. E, ao mesmo tempo, estamos conseguindo refletir sobre esses impactos das tecnologias das nossas vidas? Estamos conseguindo parar o que a gente está fazendo? Estamos conseguindo discutir essa tecnologia? Ela vai ser boa? Ela não vai ser? Para quê? Onde ela vai nos levar? Esse lugar que ela vai nos levar é o lugar que a gente quer ser levado? Vamos nos colocar à frente da tecnologia, porque, afinal, a tecnologia é um meio para o humano. A tecnologia não é um fim nela própria. E, nesse sentido, eu acho que, como todos esses paradoxos, eu percebi uma relação que é conflituosa, uma relação que, por um lado, você vê os milagres. Eu vou mostrar alguns milagres. Eu fui impactada com coisas ali que eu falei, nossa, realmente não imaginava que isso seria possível. E, ao mesmo tempo, medos, principalmente na fronteira ética, na fronteira da gente pensar até onde a gente pode ir nessa brincadeira de Deus. É quase uma brincadeira do ser humano querendo ser Deus. Até onde a gente pode ir? E quais são, né, esses medos e quais são esses riscos que a gente carrega? Então, vamos falar de inovações disruptivas. São aquelas inovações em grande escala, são inovações capazes de mudar o mundo, que usam a tecnologia para tornar isso possível.
A primeira coisa que eu vi aqui nesse mundo de paradoxos é que a gente está vendo um movimento de aproximação, a humanização da máquina e a automação do humano. Então, quando eu mostrei ali o quente e o frio, é quase como a gente estivesse sobrepondo o quente e o frio e criando um novo organismo, em que homem e ferramenta estão cada vez mais interligados. E aí a gente vê uma fusão de capacidades, cada vez mais a tecnologia se integrando no ser humano, seja via sensores, via aplicativos, via tecnologias de RFID no nosso corpo, impressoras 3D, coisas que cada vez mais se integram de uma forma que a gente não percebe mais onde começa um e onde termina o outro. Se a gente pensar em novos papéis também, a gente vê que cada vez mais os robôs também estão assumindo características humanas. Seja em função da inteligência artificial, que o próximo palestrante, o Breno, vai falar um pouquinho mais, seja na questão do deep learning, que as máquinas elas vão aprender com os erros, elas vão ser capazes de, via algoritmos, tomar algumas decisões. Robôs de companhia, robôs que auxiliam idosos. Aqui eu coloquei 2 robôs, o Jibo, que depois a gente vai ver o vídeo, e a Pepper. São robôs que vão estar ali com a gente, são robôs que tiram fotos, são robôs que nos auxiliam com as tarefas domésticas, são robôs que podem nos ajudar a fazer uma receita, são robôs que podem nos ajudar a contar uma história para alguma criança. Então, cada vez mais, os robôs assumindo características humanas. E essa questão deles avaliarem os nossos comportamentos via digital face, eles conseguem perceber, e a questão deles também se modularem a isso. A gente vai ver agora esse filminho do Jibo, esse robozinho que ele é super simpático. Eu vi e falei, gente, quem não gostaria de ter um Jibo em casa? Para entender um pouquinho nessa dinâmica, como os robôs estão integrando no nosso ambiente de humanos, mas de uma forma muito emocional, de uma forma muito próxima, com características que até então eram exclusivas do ser humano. Vamos, então, rodar o vídeo? This is your house. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos, so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll... And I'll... And I'll blow your house in! Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you want with a simple tap of your finger. Check out my turkey dinner, Mom. I wish you wouldn't eat that. Hey, they make turkey pizza? I want turkey pizza. And he's a platform, so his skills keep expanding. He'll be able to connect to your home. Welcome home, Eric. Hey, buddy. Can you order some takeout for me? Sure thing. Chinese, as usual? You know me so well. And even be a great wingman. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeout for 2, Jibo. He's one of the family. Good night, Jibo. Jibo, this little bot of mine. Esse é um exemplo para a gente ver um pouquinho de como os robôs estão evoluindo. O Jibo está esgotado nos Estados Unidos, eu tentei ver numa loja, ele está esgotado. E acho que mostra essa característica. Vi algumas reações, ele é fofinho, ele busca ser uma coisa mais humana, mais próxima. E assim como o Jibo, uma nova série de robôs, principalmente na Europa,
ligados à terceira idade, ligados a tratamento, ligados a monitoramento de remédios, monitoramento de atividades. Então, você precisa caminhar, ele vai caminhar ao seu lado. Precisa monitorar a taxa de açúcar, alguns sensores, taxa de sono. Então, toda a casa é equipada para que, junto com o robô ligado à internet, o robô sirva também como uma inteligência digital para ter tudo aquilo que a pessoa precisa e ser capaz de ajudar a cuidar dela. Então, para mim, fica essa questão, né, nesse mundo da tecnologia e do humano. A questão não é só o que as tecnologias vão fazer pela gente, e acho que isso começa a ficar muito claro no mundo em que as tecnologias começam a ser infinitas. Na Singularity, eles falam muito o think the impossible possible, fazer o impossível possível. E a gente vê milagres realmente que a tecnologia está fazendo, mas é justamente entender o como. Qual é o impacto da gente ter um robô em casa cuidando das pessoas? Qual é o impacto para a família? À medida que o robô é programado para atender às suas necessidades, será que o exercício da tolerância, o exercício da troca, o exercício da própria diversidade, até que ponto o nosso relacional, a nossa psicologia pode ou não ser impactada com isso? E eu acho que é esse tipo de discussão que vai começar a vir, e eu acho que esse tipo de discussão eu fui pouco impactada lá. É uma universidade para a gente pensar muito a tecnologia, mas essa discussão do lado humano é uma discussão que eu acho que a gente vai ter que pensar bastante como sociedade mesmo, para pensar nas implicações. Porque no passado parece que a coisa era mais simples de ser entendida porque as fronteiras eram muito mais limitadas. Se a gente pensa no fogo, na pedra, na lanças, né? Primeiros instrumentos tecnológicos do ser humano, ferramentais, da técnica, eles eram separados do ser humano. Ao passo, se a gente pensar hoje, isso é cada vez muito mais integrado, a gente já não consegue mais perceber onde começa um e termina o outro. Por exemplo, na área de medicina, endoscopia, colonoscopia, tudo isso vai ser feito via pequenos robozinhos que vão entrar dentro do nosso corpo e vão tirar fotos. E uma série de outras coisas que começam a ser pensadas, testadas e estudadas para, nesse sentido, entrar dentro do ser humano. Ali a gente vê aquele dedo segurando, é um sensor de RFID que você implanta por baixo da pele subcutâneo, e esse sensor, além de possibilitar abrir portas, abrir seu carro, ele também é um mapeamento. Então, pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, que você precisa monitorar onde elas estão, a partir dessa tecnologia você sabe onde a pessoa está. Crianças nas escolas, jornalistas que trabalham em lugares de guerra, pessoas que são pessoas sujeitas a terrorismo, sequestro, com esse tipo de tecnologia, você monitora onde elas estão. Embaixo é uma tatuagem. Essa tatuagem nada mais é um sensor que carrega eletrodos, e com esses eletrodos a gente vai ser capaz de medir taxa de glicose, taxa de açúcar. Uma pessoa que fez uma cirurgia e precisa monitorar alguns indicadores, esse pequeno selinho acoplado vai ser capaz de fazer isso. Do outro lado são os micro-robôs, vai ser o nosso exército artificial, glóbulos brancos, eles estão testando isso para o câncer, glóbulos vermelhos, como que eu aumento a minha hemoglobina, eu sei que eu sou um paciente que eu preciso ter uma taxa de hemoglobina maior num determinado momento que eu estou sujeito a um determinado risco. Eu vou ter um exército que vai me ajudar na minha saúde. Eu acho que tudo isso são milagres, né? São coisas que eu acho que a gente não pensava que seria possível, e isso sim já está acontecendo. Lentes de contato, o Google está testando já essa lente, que você coloca essa lente no olho, e aí vou medir a diabetes via um aplicativo, então eu vou ter um número, vou conseguir monitorar de uma forma pouquíssimo invasiva como está a minha taxa de glicose. Quem tem bebê sabe como é difícil, às vezes, a gente medir a febre do bebê quando ele está dormindo e tem que medir de 4 em 4 horas, quando o antitérmico pode ter terminado. Esse adesivo também, ele ligado a um aplicativo, ele mede a febre do bebê sem que se precise incomodá-lo com o termômetro, ou levantar da cama, ou fazer o bebê chorar. Então, acho que tem esse lado da medicina que está muito avançado, com coisas incríveis que realmente vão possibilitar uma melhora na nossa qualidade de vida. Aí, o que eu percebi aqui, e que eu agrupei agora para a gente entender, no fundo disso tudo, eu acho que fica um movimento de transcendência. O homem tentando ir além do próprio destino, do próprio DNA, das limitações físicas, das limitações genéticas. Então, nesse movimento de transcendência, eu identifiquei algumas frentes que eu quero mostrar para vocês. A primeira é ir além dos códigos, do nosso próprio código genético. Então, por exemplo, essa empresa, 23andMe, ela faz um mapeamento do seu DNA, um mapeamento de genoma nos Estados Unidos, a $99, e lá você vai saber quais são as doenças que eu estou predisposta a ter,
Qual é a minha influência genética? Eu consigo saber do meu DNA qual é o meu percentual de oriental, de ocidental, de afro-americano, quais são os alimentos ou as coisas que me causam alergia. Então, um mapeamento que eles acham que em 10 anos vai ser tão ou mais barato quanto dá a descarga, foi essa metáfora que eles usaram. Isso deve ficar acessível. E isso, para quem trabalha com medicina, é a chance da gente efetivamente trabalhar medicina preventiva, porque a gente já vai saber coisas que a gente vai precisar lidar no futuro. Então, cada vez mais a gente vai estar ciência do nosso corpo e do que a gente precisa fazer para viver mais e viver melhor. Um outro ponto, esse ponto eu achei realmente fascinante, é um milagre. Esse americano é o Ian, nessa foto ele tem 23 anos. Ele, com 19 anos, ficou tetraplégico e ele não conseguia ter mais nenhum movimento porque uma área cerebral, um circuito cerebral foi rompido. Então, os Estados Unidos fez um teste, ele tem hoje um chip no cérebro, esse chip é ligado a eletrodos no braço, ligado ao computador, e esse ano foi feita uma pesquisa incrível, ele começa a mexer as mãos, começa a ter movimento no braço. Então, essa questão também de trabalhar chips no cérebro, coisas incríveis e coisas que vêm trazendo resultado, que já estão sendo testados e que devem ser amplificados também com o passar do tempo. Um outro ponto importante, ir além dos recursos. Eu acho que a gente ouve muito, né, sobre a questão da sustentabilidade, a questão sobre cuidar do planeta para as próximas gerações, e lá eles têm muito um discurso da abundância, de usar a tecnologia para tornar o que é escasso mais abundante. Então, alguns exemplos também muito bacanas. Acho que quem um dia aqui pensou que a gente pode ter leite e carne que não precisa da vaca efetivamente. Então, são tecnologias, essa Modern Meadow é uma empresa, que a partir de uma célula da vaca, você vai conseguir fazer uma carne. E eles vão prometer que essa carne vai ter o sabor de uma carne da vaca. A mesma coisa para o leite. Então, aqui, a partir de uma célula do animal, via uma impressora 3D, e aí é um processamento de nanotecnologia super tecnológico, você ali vai ter a carne artificial. Imagina isso em termos de sustentabilidade, pegada de carbono, área para pecuária, isso vai ter um impacto gigantesco também na gente pensar em meio ambiente. Um outro ponto que acho que todo mundo já está ouvindo, né, a questão do drones, que não é nem tanto uma novidade, mas como usar os drones para, por exemplo, plantações. Os drones têm uma velocidade incrível para semear novas áreas, para, a partir de GPS, saber onde ele tem que ir, avisar mecanismo de irrigação, ou mesmo levar medicamentos para a área em conflito, para áreas de refugiados. Então, como usar os drones também para fazer esse transporte de coisas importantes, usando as novas tecnologias. Um outro ponto, que eu acho que esse ponto também, em termos de transcendência, é um ponto muito bacana, ir além dos limites do próprio corpo. E aqui a gente vai ver muito em breve essa questão das impressoras 3D, imprimindo tecidos, já está acontecendo isso, eu vou imprimir tecido humano para uma pessoa que teve uma queimadura, ou vou imprimir tecido humano para testes, por exemplo, de medicamentos, para pele, ou mesmo órgãos, coração, fígado, quantas pessoas hoje ficam em filas de transplantes. Então, como a gente vai começar a usar as impressoras 3D, que vão permear a vida como um todo, alimentação, saúde, vestuário, mas na parte de saúde eu acredito que isso vai ser muito emblemático. E uma ponte muito importante, que eu acho que fica sempre essa sensação, nossa, parece que a gente está vivendo os Jetsons, ou De Volta para o Futuro, isso está acontecendo, isso nos dá a sensação do poder que a tecnologia tem. Vou trazer um exemplo, esse é o Robert Downey Jr., que é um ator, ele faz, né, o Iron Man, que é um super-herói muito bacana, que é o mundo da ficção. No mundo da realidade, a gente vê que as próteses via impressora 3D, para uma perna, para um braço amputado, elas são ergonômicas, elas são feitas para ter ali uma total mobilidade frente ao usuário, isso sim é a realidade. A realidade se cruzou com a ficção, num caso muito bacana, eu convido depois vocês a olharem no YouTube, tem esse vídeo, quando descobriu-se que um menino, um americano, ele tem o braço amputado, um pedacinho do braço, e ele adorava, né, esse herói, adorava o Iron Man. Então, o Robert Downey Jr. foi até a casa dele, e isso não foi combinado, então a surpresa do garotinho é algo impressionante, e deu para ele um braço mecânico. Esse braço mecânico ele consegue mexer, tem uma série de sensores. Então, ver a alegria dessa criança ao encontrar com o seu super-herói favorito e ao ver que ele poderia voltar a mexer o braço dele, é quando ficção e realidade se juntam para tornar um sonho realidade, e eu acho que isso é maravilhoso.
E essa patente, o mais legal de tudo isso, quando a gente pensa em inteligência colaborativa, as patentes são abertas. Então, é um grupo que criou isso, e isso está à disposição, para que outras pessoas também possam usufruir desse benefício. Um outro ponto muito legal, né, todo mundo também já ouviu falar de Google Glass, a Philips e a Accenture identificaram uma nova tecnologia para acoplar ao Glass, porque os médicos muitas vezes estão fazendo uma cirurgia e simplesmente o fato deles terem que sair do corpo do paciente para ir até uma radiografia ou para ir consultar algum exame, muitas vezes é um tempo que ele perde. Então, foi acoplado ao Google Glass um sistema em que ele, com o próprio óculos, ele consegue acessar toda a bagagem de ferramental, de histórico que ele precisa daquele paciente. Um outro ponto é ir além do espaço, e ali eu estou falando do espaço físico, então a tecnologia transcendendo o tempo e transcendendo o espaço. Robôs de telepresença. Um exemplo simples, talvez eu não precisasse estar aqui. Estaria um robô, esse robô tem um sensor, ele aprenderia a chegar aqui sozinho pela sala, eu estaria ligado a um outro lugar, com uma tecnologia real-time. Então, isso sendo utilizado em meios muito importantes. Por exemplo, você está num hospital, num outro país, e aí você teve um problema, você precisa consultar o seu médico. Ele tem condição de estar ali com você. Executivos que viajam muito não vão precisar mais rodar o mundo. Esse robô ele vai ter um sensor na base dele, ele vai ter uma inteligência para saber se deslocar pelo escritório, ele vai ter um mapa, ele vai saber com quem as pessoas que ele tem que falar. Então, simplesmente, essa mediação da tecnologia com o humano ficando cada vez mais próxima, mais real, e a tendência a se tornar cada vez mais acessível, acho que é essa a questão. Essas tecnologias elas têm que ser escaláveis. Ir além do próprio cérebro, que isso é importante. Como a gente pode transcender a nossa própria inteligência? E aí vem um tema que eu acho que é o tema da vez em termos de estudo, o Breno vai falar um pouquinho mais, que é a inteligência artificial, que é como a gente usa a tecnologia e um neocórtex artificial para a gente processar uma quantidade de informação, trilhões de bytes. Hoje, o Watson analisa trilhões de bytes, que é o computador da IBM, o supercomputador, para justamente também nos ajudar, via algoritmos, a dar um diagnóstico em saúde. Então, o Watson, que é esse computador criado pela IBM, o Watson é o nome do fundador da IBM, que ele foi criado via observação, via interpretação. Ele vai avaliar e vai ajudar a tomar decisões. Ele está sendo usado em hospitais de ponta para tratamento de câncer. Ele vai começar a entrar também em cozinhas, para trabalhar em receitas, trabalhar em culinária e uma série de outros usos, mostrando o quanto também a gente vai ampliar a nossa capacidade cognitiva. O Watson traz essa teoria cognitiva em que a máquina vai se autoaprendendo para, via padrão de sim e não, erro e acerto, ela vai ter condição, sim, de trazer respostas muito menos óbvias. 200 milhões de páginas por segundo, esse é o Watson, é a sua capacidade incrível de processamento de dados. E, novamente, o paradoxo, esse é um filme que ainda não chegou no Brasil, é um filme incrível, convido todos também a assistir, Ex Machina, que é essa fronteira tênue que eu coloco entre o milagre e o medo, que é onde uma própria máquina programada, que é esse robô, essa figura feminina, ela começa a ser aprimorada de tal forma, via esse deep learning, que eles chamam que é o aprendizado profundo com o ser humano, e que, no final, ela toma uma decisão. E aí fica, meu Deus, e se a criatura superar o Criador? E se esses ciborgues superarem o humano? Então, essa questão o filme traz, é um filme muito intrigante, convido vocês também a assistirem. Um outro sensor que eu também achei bem interessante foi uma médica de Stanford que trouxe. Se a gente está falando de cérebro, como ficar mais inteligente? Esse sensor vai medir nossa atividade cerebral. Então, muitas pessoas hoje falando, vamos escovar o dente com a mão direita, quem escova com a esquerda e vice-versa. Vamos trocar o caminho. Já pensou que quando você toca piano e faz uma outra coisa junto, testando os cérebros para ver como ampliar a nossa própria capacidade neural para conseguirmos também ser mais inteligentes? E os perigos? Eu acho que nem tudo são flores. Eu acho que tem uma série de perigos, de questões éticas, de questões profundas do ser humano. Mas acho que o perigo maior que foi pontuado ali, quanto mais conectado nós estamos, mais expostos nós estamos. Quanto mais expostos nós estamos, mais vulneráveis também. A nossa privacidade não vai existir. Será que é esse o preço que a gente vai pagar, o preço da nossa liberdade? Porque a ponto que tudo vai ser ali vigiado, conhecido, tudo ligado via internet das coisas, a questão da privacidade e da liberdade começa, sim, a ser uma questão importante.
E uma outra questão, não sei quem aqui já ouviu esse termo, dark web, que é a internet profunda, que a gente não tem acesso, né? Na internet a gente está só na superfície, que é onde o Google consegue pegar, a Wikipedia, onde tem os sites que a gente navega. No dark web acontecem coisas que a gente não sabe, é o lado perverso da internet, dos crimes, tráfico de drogas, pedofilia. E esse dark web é onde vai estar os perigos para os próximos anos, quando a tecnologia realmente nos expor mais desse lado negativo e o lado dos crimes do futuro, que hoje é uma disciplina, é uma área que vem sendo estudada. Um dos exemplos que eu tive lá na universidade é usarem o nosso DNA numa cena de crime que a gente não cometeu, e aí como que vai funcionar isso? Então, esse tipo de coisa que hoje parece ficção científica são coisas ligadas a crimes do futuro e que também começam a ser discutidos. E aí, acho que para a gente agora também voltar a entender o macro, né, porque eu acho que mais do que trazer uma visão de tecnologia, eu quis trazer uma visão mais sociológica, uma visão mais do ser humano. Qual que é o cerne de tudo isso? Então, para mim, ficou muito claro que o que a gente está discutindo aqui é qual a fronteira, ou não, entre a tecnologia e o divino, entre homem e Deus. O homem parece estar querendo se aproximar de Deus. E isso ficou muito claro para mim. Essa foto é uma foto de bebê, mas são várias fotos pequenininhas de outras pessoas. Numa das aulas que a gente teve de engenharia genética, uma das pessoas do grupo perguntou para uma médica muito famosa de Stanford quando nós seremos capazes de não simplesmente selecionar um embrião, sabendo a sua propensão ou não a ter uma doença genética, mas se porventura eu quero escolher um embrião que seja mais alto, que seja mais inteligente, que possa ser loiro ou moreno, olho claro e olho escuro, que eu possa, inclusive, pensar em padrões comportamentais. E aí ela foi taxativa. Isso já está acontecendo. Nós não sabemos, mas isso já está acontecendo. A hora que eu ouvi isso, confesso, eu tive um arrepio, porque à medida que a gente tira a diversidade, à medida que a gente tira o imponderável, que a gente tira o acaso, cabe ao humano decidir esse tipo de coisa? Qual que é o impacto que isso vai ter? A gente até brinquei lá com os colegas, vamos escolher bebês por um catálogo? Meu Deus, isso me pareceu um grande susto e um grande choque, e eu acho que são essas fronteiras, são esses limites que causam incômodo e que realmente nos instigam a pensar o que queremos com tudo isso e onde vamos chegar com tudo isso. Ao mesmo tempo, eu, assim como a Singularity, eu acredito na humanidade. Eu acho que a tecnologia usada por pessoas boas, ela vai nos levar a resultados inatingíveis. E eu acredito no ser humano. Eu acredito que, quando o homem usa a tecnologia para o bem, as possibilidades são infinitas e o homem pode aprimorar a sua própria humanidade, coisas que as máquinas hoje não têm, que é a empatia, a criatividade, a ética, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a solidariedade. A gente está tentando ensinar a máquina isso, mas eu acho que isso são características humanas e que são características nossas e que vão fazer toda a diferença se a gente pensa no cenário tecnológico. Então, eu acredito no poder da tecnologia em tornar o humano mais humano, nessa integração, mas essa integração que vai nos tornar pessoas melhores, justamente porque nós temos coisas que a tecnologia não tem e são características que realmente vão ser muito importantes para a gente pensar nesses comos e nesses paradoxos que eu coloquei para vocês. Aqui uma história curiosa, eu recentemente escrevi um artigo sobre a minha experiência e algumas pessoas me perguntaram se foi uma licença poética o que eu vou contar para vocês agora, e realmente não foi. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu entro na casa das pessoas, eu entro num hotel, eu gosto de abrir gavetas, eu gosto de procurar histórias, eu adoro conversar com as pessoas e saber das histórias. Quando eu cheguei no meu quartinho da NASA, um quartinho bem simples, micro-ondas daquele de válvula, não tinha nada de tecnológico lá, era um quartinho bem simples. Eu abri todas as gavetas, eu abri os armários, tinha um intercomunicador lá dentro, umas coisas que são muito interessantes. E não achei nada. No último dia que eu saí do quarto, eu falei, vou tirar uma foto do quarto, uma recordação, né, para mim. E a hora que eu fui tirar a foto do quarto, eu trouxe até a foto, não é uma foto linda como as outras que eu escolhi, é uma foto que eu tirei ali. No meu quartinho da NASA, do lado do meu criado mudo, tinha essa foto desse coração rasgado. E essa foto desse coração, naquele momento que eu saí, foi muito emblemática para mim. Alguém, será que lá sofreu por amor? Foi amor platônico? Quem colocou aquele coração? Quem tirou aquele coração? Quem rasgou? Então, naquele momento que eu estava muito tocada sobre a tecnologia, me veio um coração humano, um coração que pulsa,
Um coração que é o lembrete incondicional da nossa humanidade, de tudo aquilo que a gente tem de melhor, do legado que a gente quer deixar para a nossa sociedade, do legado que a gente quer deixar para os nossos filhos. Então, a hora que eu vi aquele coração, eu pensei, agora eu posso sair em paz. Um coração pulsa aqui dentro dessa NASA, e eu acho que é esse lado humano que a gente não pode esquecer nunca, e é esse lado humano que eu acho que a gente tem que trazer para as nossas vidas, e principalmente em se pensando em tecnologia e inovação. É esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se sentido instigados também da forma com que eu senti. Esse é o meu e-mail, deixo o meu contato. Quem quiser depois conversar, mandar mensagem, estou super aberta também a continuar essa discussão. Obrigada, gente.